Deus, quanto tempo que eu não gravo um vídeo para o YouTube. Bem, o título desse vídeo já deixa as coisas bem evidentes, né? Eu estou passando por um processo de depressão. E por conta disso, eu meio que desapareci daqui. No Instagram eu continuo bem constante, porque eu consigo fazer mais no meu tempo, sem elaborar tanto e sem pensar tanto, desgastar tanto a minha mente, que a gente sabe que quem passa por um processo de depressão acaba ficando também com a mente bem cansada. Por isso eu dei uma afastada daqui, mas agora já me sinto em condições de estar retomando e nada melhor que atualizar vocês sobre este assunto, sobre algumas coisas. Por isso eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E enquanto eu vou contando para vocês o que tem acontecido comigo, vou respondendo as perguntas que tenham coerência e as que mais mandaram sobre o assunto, tá? Ainda é abril de 2024, mas aconteceram muitas coisas esse ano para mim, boas e não tão boas assim. Uma das coisas boas que quem me acompanha no Instagram sabe, viu as fotos. Aliás, me acompanhem por lá também para a gente estar mais perto. Foi o fato de que eu me casei, né? Beto e eu nos casamos em janeiro deste ano. Então, com relação a isso, tudo bem. Uma das perguntas que mais me fizeram é se a minha depressão tem a ver com o casamento, como que a gente tá. E não, gente. Uma das coisas que a gente vai falar nesse vídeo é que a depressão, de repente, não vem de coisas que as pessoas consideram óbvias, muitas vezes, né? Não vem, muitas vezes, de um problema. Às vezes pode até ser que você esteja numa fase boa, e aí é onde o seu corpo encontra o escape que precisava para superar traumas do passado. Enfim, a gente vai falar disso. Não é a primeira vez que acontece comigo. Esse é o terceiro episódio de depressão que eu tenho na minha vida. Então não foi difícil identificar como na primeira vez, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso. A ideia do vídeo é desmistificar o assunto, tentar de alguma maneira normalizar, não no sentido de aceita a depressão e não faça nada com isso, senão que das pessoas tirarem um pouco do preconceito que existe por detrás disso, conscientizar quem está ao redor para ver como pode ajudar essas pessoas. Para você que de repente está passando por isso, não se sentir sozinho. É realmente uma conversa que eu espero que sirva para muita gente, né? Vocês sabem que quando eu abro algo pessoal aqui, é simplesmente com essa intenção. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Uma das perguntas que mais chegou foi: como identificou a depressão? Qual foi o primeiro sintoma? Como eu falei para vocês, não é o primeiro episódio de depressão que eu tenho, e eu já emendo com uma outra pergunta, se é que depressão tem cura, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão não tem cura, ela tem controle. Portanto, uma pessoa que já teve um episódio de depressão alguma vez não está livre de ter um segundo, um terceiro, enfim. Por isso que depressão, gente, não é uma coisa que você trata apenas com remédio. Não é uma coisa que você trata apenas com terapia. São coisas que sim você vai precisar em algum momento da sua vida, mas não é a única coisa que vai te ajudar. Para você viver bem com a depressão e para que você tenha menos episódios de depressão na sua vida, você precisa estar disposto a mudar todo o seu estilo de vida. Isso inclui uma alimentação antidepressiva, isso inclui exercício físico, isso inclui evitar os gatilhos que você já conhece, isso influi também em você melhorar todo o seu estilo de vida, né? A prática de uma fé ajuda bastante. Enfim, modelar o seu ambiente para que você possa se sentir o melhor possível grande parte do tempo, sabe? Então, como foi que eu identifiquei a depressão? Eu sou uma pessoa muito produtiva, eu sou uma pessoa que é fiel às suas rotinas, claramente, não sou uma pessoa perfeita, mas eu funciono com rotina muito bem com isso. Então, quando eu percebi que eu comecei a procrastinar muito, quando eu percebi que eu não estava sendo fiel aos meus horários, à minha rotina estabelecida, quando eu percebi que minha memória de curto prazo, ela estava ficando muito escassa, do tipo, alguém acaba, literal, de me contar uma coisa, passam-se 15 segundos, 30 segundos e eu pergunto daquele assunto para a pessoa, ou seja, a minha memória não registrou, ela não está com a capacidade de reter muita informação. Quando eu percebi que eu só queria chorar,
que a vida, eu não via graça em nada, nada me despertava aquele sentimento wow, e eu sou uma pessoa super pró-vida, sabe, super alto astral, que ri com todo mundo, que quer conhecer pessoas. Quando eu me dei conta de que eu não queria sair de casa e quando eu comecei a dar mais espaço no meu dia para episódios tristes da minha vida, que já aconteceram e que inclusive já foram superados, mas parece que isso voltava à minha mente com muita frequência e ganhava mais espaço do que a minha realidade atual, do que as coisas atuais que eu tinha, sem contar a perda de apetite e várias outras coisas, tá, gente? Os sintomas não são iguais para todo mundo, por isso que é importante que você procure um médico. Eu sou apenas uma paciente, eu não sou da área da saúde, mas é importante que você procure um médico. E essa é uma segunda pergunta, né? Qual profissional que pode ajudar a identificar a depressão? Primeiro profissional que pode te ajudar a identificar a depressão é o psiquiatra, porque ele é o médico que vai identificar realmente como estão a regulação dos seus hormônios, o que está aí provocando tudo isso, porque depressão é um processo químico do teu organismo que desencadeia através de um trauma, através de qualquer coisa que você tenha passado na sua vida que gerou um impacto muito grande. E esse psiquiatra vai te acompanhar, ele vai primeiro estabilizar o seu estado de saúde, vai permitir com que você durma, vai permitir com que você volte a comer, vai, digamos assim, estabilizar os seus signos vitais, sabe? E no paralelo, você vai ser encaminhado para o psicólogo. O psicólogo, ele não te medica. O psicólogo é a pessoa que vai fazer você entender o que está acontecendo com você, é onde você vai externalizar os seus sentimentos, é onde você vai se ouvir, é onde você também vai escutar e é onde você vai conseguir organizar as suas ideias, porque você dificilmente vai se conhecer sem a ajuda de um profissional e dificilmente você vai sair do lugar que você está sem esse apoio. Outra pergunta interessante: como diferenciar depressão de alguns dias sem ânimo? Na sua pergunta já está a resposta. Todo mundo tem alguns dias de desânimo, todo mundo tem alguns dias de tédio, todo mundo tem alguns dias de tristeza. A diferença com a depressão, explicando de uma forma bem leiga e da visão de uma paciente, é que a depressão não se trata de instantes ruins, de momentos ruins, de uma fase. A depressão faz você ver tudo cinza, realmente. A depressão, ela só te causa dor. A depressão, ela é tão séria que em vários momentos da sua vida você chega a questionar se vale a pena viver. Nem todo depressivo vai tirar a sua vida. Mas há um risco muito grande por detrás disso e por isso até eu quis fazer um vídeo para conscientizar. Esteja alerta às pessoas ao seu redor, ao seu estado de ânimo também, porque muitas vezes passa pela nossa cabeça sim. E se a pessoa não está devidamente amparada, se ela não está se cuidando, se ela não fortalece a sua fé, a sua autoestima, pode acontecer o pior sim. Então, a depressão, ela muda completamente o seu organismo, a forma como você reage diante da vida e às vezes ela te engana também, porque não é por estar em depressão que todos os dias você vai estar chorando. Existem dias sim que você não quer levantar da sua cama, que você não quer escutar ninguém, que você não acredita em nada, ou que você está num completo vazio. Então, por mais que as pessoas queiram te dizer algo, você até sabe da boa intenção, mas você não consegue reter aquilo, não é suficiente para você. E vai ter dias, sim, que a gente vai acordar mais disposto, porém aquela sensação de angústia, de vazio, de ansiedade, é um vazio tão difícil de explicar, gente. Aquilo vai permanecer, sabe? Então, você não pode dizer que a pessoa está depressiva porque ela está chorando. Às vezes ela não está chorando, não é da personalidade dela, ou naquele dia ela não está chorando, ou não está derrotada na cama e tal, e ainda assim ela pode estar enfrentando uma depressão, né? Então, através da psiquiatria e da psicologia, da terapia, você vai conseguir identificar e vai conseguir
entender essa diferença e se tratar. Como lidar com os questionamentos dos outros, com pessoas que dizem que é falta de Deus, ou você tem tudo e ainda assim está depressiva. Pois é, os questionamentos, como em tudo na vida, sempre vão estar e eles podem afetar demais uma pessoa depressiva que já está constantemente debilitada e vulnerável, né? Mas eu, pelo menos, gente, eu tenho lidado muito assim, e acho que é porque já são anos de terapia, tenho lidado muito com ignorar, literalmente. Porque só eu sei o que eu estou passando, às vezes as pessoas realmente não vão entender. E tem muita gente que não quer evoluir mentalmente. Tem muita gente que ficou estacionada há séculos atrás na medicina, em buscar informação, achando que realmente depressão é frescura, achando que realmente depressão não que depressão é falta de Deus, achando que depressão é, sei lá. Gente, depressão é uma doença. Assim como você trata um câncer, assim como você trata uma gastrite, assim como você trata uma úlcera, assim como você trata uma endometriose, uma infertilidade, um sei lá o quê, a depressão é uma doença. Enquanto as pessoas não derem a mesma importância que dão para a saúde física para a saúde mental, esse tipo de preconceito vai continuar crescendo. E isso não ajuda tanto a pessoa com depressão, como você mesmo, na sua própria evolução, se você pensa dessa forma. Não é fácil conviver com uma pessoa depressiva, e isso já conecta com uma outra pergunta, né? Como ajudar uma pessoa com depressão que parece que não quer ser ajudada? A primeira forma de ajudar é você, que está querendo ajudar essa pessoa que você ama, buscar informação. Não tratar como frescura, não tratar como falta de vontade do outro. É um processo de ânimo, mas também é um processo hormonal, químico, que muitas vezes o corpo não está acompanhando o que a mente dela sabe que ela precisa fazer. Ela sabe que ela precisa agir, ela sabe que ela precisa fazer alguma coisa por ela, mas o próprio corpo, a própria mente, o estado em que a pessoa está não ajuda naquilo. Então, primeiro, você que quer ajudar, vá buscar informação e pedir sabedoria de Deus, da medicina, para você se libertar dos preconceitos que você tem. Porque é a primeira coisa para ajudar essa pessoa. Segundo, mais do que oferecer uma palavra para essa pessoa, mais do que oferecer algum tipo de ajuda tangível, você precisa lidar com a sua expectativa antes de ajudar. Porque o depressivo nem sempre ele vai estar com vontade de conversar. Nem sempre ele vai receber o seu conselho com, digamos, humildade. Às vezes ele está num estado de raiva com ele mesmo por tudo que está passando, que sem querer ele vai descontar em você. Então a melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa com depressão e que você tenha intimidade, e principalmente se você não tem intimidade, é chegar perto dessa pessoa e falar: eu tô aqui para você. Eu só quero que você saiba que o que você quiser fazer para estar um pouco melhor, eu vou estar com você. Deixa a pessoa escolher. O simples fato de saber que ela pode contar com você vai fazer com que ela te procure num momento de crise de angústia, de choro absoluto, quando ela estiver considerando fazer uma besteira, atentar contra a própria vida. Quando, por exemplo, olha, eu preciso desabafar, ela vai buscar. Olha, eu só quero que você me escute, não me diga nada. Pode ser? Pode ser. Eu quero que você me dê um conselho sobre tal coisa, mas eu posso também recusar o seu conselho. Pode ser? Pode ser. Então, assim, deixa para o depressivo escolher. Você precisa simplesmente dizer que você está ali para ele, para o que ele precisar. E você vai usando conforme ele for confiando em você, conforme você for tendo essa intimidade com ele, você vai oferecendo coisas mais tangíveis do tipo: olha, sei lá, eu estou indo treinar, quer ir comigo? Estou pensando em ir em tal lugar, fazer tal coisa tal dia, tá afim? Mas não seja insistente, não fique falando para a pessoa: tá vendo? Por isso que você não sai do lugar, por isso que não sei o quê. Gente, não é fácil. Se fosse fácil, ninguém passaria por depressão. Mas acho que o mais importante é você mostrar a sua disposição, a sua falta de preconceito e a sua sensibilidade. Próxima pergunta: seu marido soube lidar com a depressão? Ele te ajuda com isso também? Como está sendo esse processo para ele?
Meu marido tem sido fundamental no meu processo de depressão, porque ele tem sido muito compreensivo comigo. Ele tem me apoiado muito e é muito louco assim, porque eu já vivi uma depressão por conta de um antigo casamento que não deu certo. E hoje eu estou vivendo algo que eu nunca imaginei, que é eu estou num casamento feliz, um casamento em que eu me sinto completa, onde realmente está tudo bem na área do meu relacionamento. Minha depressão hoje não é por conta do meu relacionamento e ainda assim essa depressão se instalou. Então foi algo novo para mim, entende? Foi outro tipo de depressão. O primeiro episódio de depressão que eu tive foi quando eu estava nesse outro casamento e eu perdi o meu filho, que vocês sabem que eu tenho infertilidade. Naquela época eu já vinha esperando 15 anos por uma gravidez. E perdi, então ali foi meu primeiro processo de depressão, junto com o luto, onde eu não entendia por que tinha acontecido comigo. Na segunda vez foi justamente quando eu descobri todos os motivos que levaram ao fim desse casamento e a forma como tudo aconteceu. Ali eu tive meu segundo episódio de depressão. Então, os meus episódios de depressão anteriores, eles estavam muito ligados a outras coisas e até ao relacionamento em si que eu tinha naquele momento. E dessa vez não. Então eu não conseguia entender. E foi na terapia que eu entendi que assim, e acho muito importante dedicar boa parte desse vídeo para isso, porque eu tenho certeza que alguém do outro lado vai se identificar. Foi na terapia que a terapeuta me fez ver assim, Fernanda, hoje você está num relacionamento onde você se sente tão você, onde você tem a liberdade para ser você mesma e não ser julgada, onde você não precisa ser essa mulher fênix o tempo inteiro, porque você tem apoio para as coisas, onde você não precisa ser a melhor guerreira o tempo inteiro, que o seu corpo, sozinho, encontrou a oportunidade de ser vulnerável, de se sentir vulnerável, abraçar essa vulnerabilidade para deixar ir de uma vez por todas traumas do passado que você acumulou. E, gente, era isso, nem eu sabia explicar o porquê. Então, sim, meu marido tem sido fundamental para que finalmente eu possa me liberar de traumas do passado, não só de relações afetivas anteriores, mas também de coisas da minha infância, coisas da minha adolescência, de quando os meus pais se divorciaram, sabe? E aqui eu quero deixar muito claro que, assim, tem algumas coisas que eu vou comentar muito por alto, mas não é por condenar a minha família nem nada disso. É para que você do outro lado talvez também possa se identificar com alguma coisa e entender que muitas vezes os nossos pais fazem o melhor querendo acertar. E mesmo assim, isso vai ter uma consequência diferente em cada filho. Tem filho que aquilo não vai ter nenhum problema. Tem filho que sim, pode causar uma depressão e lá no futuro você vai entender. Então, eu tive muitas coisas na minha vida. Eu venho de uma família humilde, de uma família que nunca teve assim, grandes posses na vida e tal. E tudo a gente conseguia com muito esforço. Minha família sempre ensinou o valor do esforço e o valor da independência. Eu fui criada lidando com a epilepsia, então quando eu era criança eu convulsionava muito. O que é muito curioso, porque apesar de eu ser naquela época tratada por muitas pessoas, não da minha família, mas pessoas ao meu redor como coitadinha e tudo, a epilepsia jamais afetou a minha autoestima. Eu tinha muita consciência do meu valor, do quanto eu podia ser forte. A epilepsia foi o meu primeiro episódio para ser forte na vida, para ser resiliente. Então isso não me afetou, não foi um problema. Mas os meus pais, eles sempre foram mais amigos do que um casal em si. Então, a gente sabia que em algum momento da vida eles iam se divorciar. E isso aconteceu justamente na minha adolescência. Não foi um processo de separação dos meus pais o mais tranquilo possível. E a gente teve algumas consequências dessa separação. Hoje meus pais são super amigos, hoje não é um problema, todo mundo convive bem. Mas naquela época não foi assim. E eu tinha 16 anos, a minha irmã mais nova tinha 12 anos, mais ou menos. E naquela época, sem que ninguém me pedisse nada e por muitos fatores que envolveram o divórcio, que não vem ao caso contar, eu, sem que ninguém me obrigasse, tomei para mim a responsabilidade de assumir a casa. E com 16 anos eu fui trabalhar.
E eu fui trabalhar não apenas em um emprego, eu fui trabalhar em 2 empregos enquanto eu fazia o ensino médio, sabe? Então eu assumi responsabilidades na vida muito cedo. Eu não tenho memórias de uma Fernanda adolescente que vivia apenas a sua adolescência. Eu vivi coisas incríveis na minha adolescência, com os meus amigos, cantando pelo Brasil, porque eu sempre cantei em bandas evangélicas, eu sou cristã praticante até hoje, com os meus amigos do colégio, com os meus amigos da faculdade, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma agenda que eles não tinham, que é, não posso ir esse dia porque eu tenho que trabalhar. Não posso gastar meu dinheiro nessa viagem que vocês estão planejando, porque eu vou pagar aluguel, eu vou pagar água, luz, etc. Entendem? Então, assim, de novo, não estou aqui para acusar meus pais, eles não me pediram isso. Mas eu me senti, de alguma forma, na obrigação de fazer aquilo, dadas as circunstâncias do momento, que também não vem ao caso. Então, hoje, por exemplo, um dos fatores que me causaram depressão foi ver que assim, eu estou trabalhando há tanto tempo, eu vou completar 42 anos. Eu comecei a trabalhar com 16. É tanto tempo trabalhando que assim, eu juro para vocês que eu estou cansada. Se eu pudesse, eu não trabalharia mais. Mas, né, a vida real não é assim. E por isso que hoje em dia eu luto tanto para que eu possa me aposentar antes da idade padrão, sabe? Eu me cuido financeiramente para isso, porque de verdade é um esgotamento, assim, sabe? Só quem assumiu responsabilidades muito cedo na vida vai entender. Então, um dos meus motivos de depressão hoje, que é muito louco, porque eu achava que a separação dos meus pais não tivesse me afetado como afetou a minha irmã. A minha irmã, por exemplo, de cara, caiu numa depressão. Ela era bem mais nova também. Então, a minha irmã, a gente sempre soube que ela enfrentou essa depressão no início por conta da separação dos meus pais. Eu, talvez, como eu fui abraçar a vida e fazer as coisas e contribuir com a casa e... Sabe, eu acho que eu não vivi, eu pulei uma etapa. Eu não vivi aquele momento como eu tinha que viver como filha, como adolescente. E, gente, uma das coisas que a depressão tem me ensinado é que se você não abraça o trauma no momento em que ele acontece, se você não trata ele no momento em que ele acontece, em algum momento na vida ele vai voltar, sabe? Então teve esse ponto, teve alguns sonhos no meio do caminho de 2022 para cá que eu tive que adiar e isso me afetou. Eu não tive crise dos 40 anos, com relação ao meu corpo, com relação à estética, com relação à autoestima, não tive isso. Aliás, eu acho que eu estou numa fase da minha vida em que eu nunca gostei tanto de mim. Assim, com maturidade, eu não troco a minha cabeça de hoje pela Fernanda dos 20 anos. É papo de tio, né, falar isso, mas é muito realidade. Porém, vocês sabem, eu sempre quis ser mãe. Então, hoje em dia, eu estou vivendo um processo onde isso tem me atormentado novamente, porque cada vez as possibilidades estão mais escassas, a minha endometriose está piorando, então o conselho dos médicos é que eu tome uma decisão enquanto a isso, porque pode ter um comprometimento maior do meu útero, e de outros órgãos. Eu tenho casos na minha família de endometriose profunda que foi descoberto muito tarde, que se converteu em um câncer. Eu perdi a minha avó materna para isso e acabou ocasionando metástases. Tem outros casos na minha família. Então, assim, chances existem que, se Deus quiser, não vão acontecer comigo. Mas essas chances lá no passado existiram porque as mulheres da minha família, a maioria delas, se recusaram a tomar essa decisão. Então, essa pressão psicológica que existe na mulher e que muitas vezes a mulher mesmo se impõe, e ainda mais com um quadro de saúde envolvido para prevenir doenças mais graves, me levaram a essa depressão e me levaram de novo a perguntar por que eu não pude, etc. Que era uma coisa que eu pensei que eu já tinha superado também. E não, o sonho da maternidade não é algo superado para mim. E também não quero, por favor, quero pedir muito a empatia de vocês nesse sentido.
de não ficar me cobrando, perguntando se eu vou fazer algum tratamento. Eu quero manter muito para mim qualquer decisão nesse sentido, porque não há nenhuma decisão envolvida. Também quero deixar muito claro que não há nenhuma pressão do meu marido para que a gente seja pais. Ele já tem um filho e desde o dia 1, quando a gente se conheceu, eu já joguei o problema de cara, falando, olha, eu tenho isso, isso e isso, se um dia você quer ser pai, vai ser muito difícil que aconteça por causa da minha infertilidade e tal, já passei por isso, então não há nenhuma pressão sobre isso. A pressão é minha mesmo, sabe? Enfim, gente, sabe aquele momento na vida e que eu gostaria muito que as pessoas, que eu sei que eu vou ser entendida por pessoas com depressão, mas eu sei que eu não vou ser entendida por pessoas que não têm ou nunca tiveram depressão, que é assim, às vezes não precisa estar acontecendo algo grave para que você tenha depressão. Às vezes você não está vivendo uma depressão agora por algo que acabou de acontecer. O seu corpo, a sua mente é muito inteligente e ela registra e guarda os traumas, principalmente aqueles traumas que você precisou sair para a vida e encarar a vida de frente, em que você não pôde digerir aquele trauma naquele momento. O seu cérebro, o seu corpo processaram. E em algum momento, quando você está razoavelmente melhor, ele vai colocar aquilo para fora. Tá? Então, esse tipo de argumento, mas fulano tem tudo, fulano tem a vida que eu queria ter, fulano tem dinheiro. Eu não entendo gente com dinheiro que às vezes cai na droga ou se mata ou isso ou aquilo. Eu não entendo gente que tem tudo aquilo que eu queria ter e tem depressão e está aí chorando, não sei o quê. Você não tem que entender. Você não tem que questionar. Você tem que simplesmente ser empático. Você acha mesmo que essas pessoas escolheram estar sentindo o que elas sentem? Óbvio que não. Ninguém levanta hoje e fala assim, ai, quero tanto uma depressão, ai, quero tanto uma crise de angústia, ai, quero tanto que todo mundo olhe para mim e veja, coitadinho, eu sinta raiva porque eu não tenho ânimo para nada, nossa, meu sonho de vida. Não, né, gente? Não. Enfim, tem outras coisas que também compõem o meu quadro depressivo, mas a mensagem que eu queria dar é que, assim, eu agradeço muito a personalidade que eu tenho, o fato da vida ter me ensinado a ser resiliente, mas às vezes o nosso corpo cansa de ser forte o tempo inteiro, sabe? E quando ele está minimamente estável, quando ele encontra essa segurança, quando ele encontra espaço para ser vulnerável, ele libera. E é o que tem acontecido comigo. Eu jamais vou abandonar essa Fernanda forte, resiliente, que vai para cima na vida e que muda. Eu não vou mudar, é parte da minha personalidade. Mas eu sou parte daquele grupo de mulheres que foram criadas para ser forte o tempo inteiro. Porque já veio de mulheres que também foram ensinadas assim, então é uma herança, né? Eu sou parte daqueles filhos, sabe aqueles filhos da casa? Tem sempre um que é o perfeito, que nunca deu trabalho e, portanto, por nunca ter dado trabalho, inconscientemente a família, seja avós, tios, pais, irmãos, acabam, até mesmo com forma de elogio, criando uma expectativa sobre você que parece que você tem que corresponder o tempo inteiro em ser o filho perfeito. E, de novo, eu sei que muitas vezes a família não faz isso com intenção, mas fica o alerta aqui, para você que cria crianças, para você que acompanha crianças, para você que está formando vidas. E para você que foi também essa pessoa em algum momento, que encarou responsabilidades muito cedo na vida, que precisou pular etapas porque a vida não te deu outra alternativa, em algum momento, ou talvez isso já esteja acontecendo há anos e você ainda não está consciente, em algum momento isso vai aparecer e você precisa tratar. E aí você precisa reaprender a viver, reaprender a expor as suas vulnerabilidades. Ser vulnerável não é ser débil, não é ser fraco, é muito diferente. A vulnerabilidade inclusive pode te fazer mais forte. Se permitir buscar ajuda. Eu estou aprendendo a pedir ajuda. Porque uma pessoa que precisa encarar a vida muito cedo e que provê as coisas dentro de casa e que abraça o mundo e que vai morar fora e que é sozinho nesse lugar e tal, essa pessoa, ela pede bem pouca ajuda. E, gente, eu tô tendo que aprender a pedir ajuda em coisas muito simples, do tipo, sei lá, vou dar um exemplo do dia a dia.
Vou ao supermercado com o Beto, meu marido, e tô lá pegando peso, caixas de alimento pesada na prateleira, pondo no carrinho. Quantas vezes ele já olhou para mim e falou assim: oi, ei, eu tô aqui. Na hora que você sentir que eu sou útil, ou que você deixar eu fazer, te ajudar, tá? Só me avisa. Então, assim, eu não sei pedir ajuda. E eu não tô querendo dizer aqui, eu não quero que se malinterprete, que mulher não é capaz de fazer força braçal, etc. Não é sobre feminismo, tá? Isso aqui é sobre seres humanos que têm dificuldade de pedir ajuda, né? Que parece que precisa estar se provando o tempo inteiro. Então, estou aprendendo a pedir ajuda, estou aprendendo a desabafar com as pessoas corretas. Eu sou muito de guardar as coisas para mim e contar quando elas já são uma realidade. Estou aprendendo, que é o quê? Próprio da pessoa que aprendeu a se virar sozinha. Estou aprendendo agora que, assim, se eu confio em determinadas pessoas, se elas são realmente especiais para mim e estão me demonstrando até hoje que eu posso confiar nelas, vou me abrir no meu tempo, vou buscar um conselho, entendem? Então, às vezes, ser forte é muito bom, mas tudo tem consequências, sabe? E a depressão tem me ensinado isso. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Ser forte tem um lado incrível, recomeçar tem um lado incrível de tudo isso. Encarar os problemas, ir para cima, se reinventar tem um lado incrível. E eu sei, porque eu tenho sido assim toda a minha vida. Mas, como tudo na vida, também tem um lado em que você esgota, em que você tem muita sobrecarga mental, em que você precisa aprender a dividir pequenas tarefas do dia a dia, em que você precisa aprender que você não é a mãe dos seus amigos, você é amiga deles, você não é a mãe dos seus pais. Você pode ajudar, você pode contribuir, você pode fazer o melhor por eles, mas você não é a mãe deles, não pode inverter os papéis. Você não é a mãe do seu marido, você não é o pai da sua esposa. E tudo isso causa um estresse e uma sobrecarga, sabe? Então, estou sendo muito transparente com vocês, isso na intenção de ajudar. Eu espero que esse vídeo sirva para que você reflita sobre a sua vida também, estando ou não com depressão. E que por mais que seja difícil, que você busque ajuda. Eu sei, psiquiatra, psicólogo não é dos profissionais mais baratos no mundo. Mas, gente, uma coisa que eu tenho aprendido, porque assim como vocês, eu tenho meus meses de zero grana, eu tenho minhas dificuldades financeiras também, tá? Então, assim, eu tenho aprendido na vida que a gente precisa fazer escolhas. A gente, principalmente quem tem características como as minhas, a gente sai cuidando de todo mundo e não se prioriza. Se você precisar abrir mão de algo que você está pagando hoje para fazer uma terapia, abra mão. Se você precisa conversar com as pessoas da sua família e dizer assim, ó, vou deixar de contribuir um tempo para isso porque eu preciso me salvar, faça, externalize. Mas assim, priorize, porque enquanto você não estiver saudável, enquanto terapia não for algo de extrema necessidade, prioridade, não vai funcionar. Inclusive, falando em psicólogos, muitas vezes você pode encontrar mais econômicos, ou inclusive tem algumas cidades e tem alguns lugares que eu sei que pelo SUS no Brasil também você consegue. No Chile também, alguns lugares pelo FONASA, que é o sistema público, você também consegue. Talvez não seja o profissional que você queria, na quantidade de vezes que você queria, mas é um começo. E celebre cada pequeno sorriso, cada melhora de ânimo, cada vez que você vencer aquela necessidade brutal de só ficar na cama, ou de só chorar, ou de não querer nada, se comemore e dê oportunidades para você. Uma coisa que eu tenho aprendido é que quanto mais eu me esforço para ser feliz e para lutar por isso, mais o meu corpo vai entendendo e vai regulando aqueles hormônios e tudo vai dando certo. Então eu tenho que lutar por mim e não tenha preconceitos de remédios, não tenha preconceitos de nada em relação a isso. É uma doença como qualquer outra. Aliás, é uma doença tão perigosa como várias das que são perigosas, porque sem tratamento, gente, tem muita gente que deixa de viver. Eu espero que esse vídeo tenha servido para você. Não se preocupem, eu estou bem. Se eu estou falando disso hoje é porque eu já estou melhor do que quando tudo isso começou.
Vou voltar aqui com o canal, inclusive eu quero conversar mais com vocês, inclusive de coisas felizes. Eu gosto muito de sentar e conversar e que você sinta que está falando com uma amiga do outro lado, de qualquer assunto. Eu sou boa de bater papo, isso me ajuda, acredito que te ajuda também. E compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam escutar e que precisam melhorar as suas vidas, tá bom? Lute muito por você, lute por aquela pessoa que você ama e que está enfrentando uma fase difícil e vai atrás de se autoconhecer. E não reprima os seus traumas, porque se eles não doerem hoje, se você tentar pular etapas hoje, amanhã eles vão te acordar, amanhã eles vão te despertar e não vai ser agradável. Beijo, até o próximo vídeo.